Olá! Nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês a realizar um processamento de dados de drone, tá bom? Vocês vão receber essa pasta chamada treinamento ou através de um link, tá? Se for um treinamento específico ou se for algum vídeo do YouTube, no link abaixo eu disponibilizo para vocês essa pasta. Nesta pasta vai estar várias fotografias que foram obtidas de forma automática através do mapeamento feito pelo drone R2S. Esse mapeamento foi realizado através do aplicativo Drone Deploy. Então, após o mapeamento ser realizado, fomos no cartão de memória do equipamento e retiramos as fotografias, que são essas. Então, nesta aula, eu vou mais me apontar na questão do processamento de dados. Bom, para isso, o que eu vou usar? Eu vou usar esse aplicativo aqui chamado Agisoft Photoscan, tá bom? Então, existem outras aulas também, que vocês provavelmente já fizeram algum treinamento e vão receber esse aplicativo, tá bom? Caso não receber esse aplicativo, faz o comentário aqui que a gente tenta encaminhar para vocês. Bom, esse aplicativo, que eu chamo de aplicativo, mas é um software em questão, é um software que vocês vão utilizar para fazer o mapeamento, no caso, perdão, o processamento. Então, vamos começar realizando a seguinte sequência. Vocês vêm aqui, por exemplo, vocês instalaram o aplicativo pela primeira vez, certo? Então, ele vai estar em inglês. Então, você vem aqui em ferramenta, que seria Tools, e vem em Preferências, e já altera aqui a linguagem para português, caso a sua linguagem estiver em inglês, tá? Agora, se você quiser deixar em inglês, tudo bem. Recomendo que venha aqui na GPU e habilitem a GPU de vocês, caso vocês tenham placa de vídeo no seu computador. Caso se vocês não tiverem, essa opção não vai estar aparecendo, tá bom? Então, se o seu computador já tem placa de vídeo, né, deixe essa opção marcada. Ela serve para fazer com que o aplicativo ele possa pegar, digamos, toda a potência do computador e transferir para uma placa. E aí vai facilitar na questão do processamento, ele vai fazer o trabalho um pouco mais rápido, seria mais ou menos isso. Então, eu vou começar a fazer a seguinte sequência. Fluxo de trabalho, adiciono fotos. Então, a gente vai lá para a pasta, né, no caso aqui, eu só vejo essa minha pasta aqui na pasta de documentos, tá bom? Chamada treinamento. E eu vou clicar na primeira foto e vou apertar Ctrl A, tá bom? Um outro detalhe aqui, percebe que na minha pasta não existe nenhuma foto de chão. Se na sua pasta tiver uma foto de chão, uma foto em perspectiva na hora que você estiver fazendo, apague. Porque senão o aplicativo ele vai linkar com essa foto e vai fazer com que o processamento saia de forma incorreta. Então deixem só as fotos, tá? Que ele obteve dessa forma, mas apaguem as fotos que tiver de perspectiva, foto do chão, que geralmente ele captura de forma automática quando ele está fazendo o início do voo. Clique em abrir. Bem aqui, por exemplo, no meu aqui não apareceu nada. Se você estiver nessa situação aqui, você vem aqui, tá? E clica aqui digamos, vai ter uma camerazinha para você. É só procurar essa camerazinha e ele faz esse alinhamento aqui, tá bom? Então, outro detalhe, professor, mas a sua versão é igual a minha, mas a interface está diferente. Aqui a interface, você pode vir bem aqui em preferências, tá? E aqui tem, na verdade, a aparência. E aqui você pode estar, digamos, mudando a aparência do seu trabalho, tá? Colocando, digamos, a cor conforme você quiser, o estilo também, tá? Então, isso aqui, digamos, ele é configurável. Então, vocês podem estar dando uma olhadinha sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, é só vir aqui na opção que vai ter a câmera, tá? Então, é só você achar aqui que você vai conseguir habilitar para aparecer os pontinhos. Cada pontinho é uma fotografia que ele fez a captura, percebe que eles estão na mesma altura, indicando que o voo não teve uma quebra, tá? É uma sequência direta. Nesse processamento, eu vou fazer 100 pontos de controle, tá bom? Vou fazer de uma forma bem rápida, mas o ideal sempre é realizar os levantamentos topográfico e realizar o mapeamento com os pontos de controle. Então, em outro vídeo eu posso vir explicar para vocês como é que vocês colocam os pontos de controle e processam com os pontos de controle. Então, a gente vem aqui em fluxo de trabalho, alinhar fotos. O alinhamento de fotos aqui você vai ter várias opções. Eu recomendo iniciar o levantamento em média, tá bom? Mas se você tem um computador muito top, você pode fazer aqui em elevada ou mais elevada, tal. Mas em média já tem um resultado padrão que você já consegue extrair bastante informação. Então dá OK e deixa acontecer a mágica aí. Esse tempo ele é um pouco demorado, ele vai variar de computador para computador, de situação para situação, de tamanho de área. Então eu vou deixar processando aqui e já retorno com vocês. Bom, após esse primeiro processamento, a gente obtém essa informação. Então, se você vir aqui nesse cantinho,
e clicar em True Points, você tem aqui essa primeira nuvem de pontos, né? Então, pressionando aqui o botão esquerdo aqui nessa bolinha aqui, você tem essa movimentação em 3D, tá? Então, é o primeiro nível de processamento. Vamos continuar. Aqui no fluxo de trabalho, nós temos mais dois níveis de processamento, que é o Dense Cloud e o modelo. Cada um deles vai depender muito da finalidade do seu trabalho. Se seu objetivo é realizar um mapeamento em 3D para obtenção de curva de nível, modelo topográfico, eu recomendo muito esse. Se seu objetivo é apenas construir a ortofoto, que é a imagem georreferenciada para você trabalhar, basta em construir um modelo. Então eu vou fazer os dois tipos aqui para você ver o resultado e a diferença entre cada um deles. Então aqui ó, vem Build Dense Cloud e aqui você também realiza a média, esse processamento também demora um pouquinho, dá OK e aguarda o processamento. Bom, terminou aqui o segundo processamento, eu venho aqui em Dense Cloud, 2 cliques, e aqui a gente tem essa malha aqui 3D. Vou desabilitar aqui as fotografias das fotos, e aqui a gente já tem uma prévia que está da área realizado o levantamento em 3 dimensões, né? Então você particularmente já vê uma qualidade bem melhor do que aquela primeira qualidade que tinha uma quantidade de pontos bem inferior. Então já densou os pontos, né? A gente já consegue ter um levantamento mais preciso de topografia, tá bom? E aí é óbvio que com ponto de controle você consegue ter um resultado ainda bem melhor, mas mesmo assim você já consegue obter bastante informações de modelagem topográfica. Aí o que acontece? Se você vem aqui em fluxo de trabalho e construir um modelo, e aqui de alta fidelidade, que você particularmente não mexe muita informação, aqui você geralmente recomenda que você sempre deixe nessa etapa aqui. Aí você vai dar OK, é um processamento mais rápido, e cria, digamos, um modelo de superfície em 3D. Só que percebe que a qualidade que ele obtém ela é totalmente inferior, né, a essa de Dense, certo? Então tudo vai depender do objetivo. Se o objetivo é topografia, recomendo muito que o Dense. Se o objetivo é ortofoto, você pode fazer em 3D aqui um modelo, mas também você pode fazer ortofoto também no Dense Cloud e fica com um resultado um pouquinho melhor, certo? Mas é uma questão de fazer ou não fazer, depende muito do computador, porque às vezes você tem um computador muito inferior e quando você vai realizar a tarefa do Dense, ela, digamos, dá uma falha, então ela não consegue processar os dados, aí você vai ter que reduzir. Ou você reduz ou você apenas faz o modelo em 3D. Nesse momento você precisa salvar o seu projeto, tá bom? Então eu vou lá na minha parte de documentos, tá? Onde eu estou fazendo aqui a minha parte de treinamento e vou botar cá, por exemplo, 01, ou você pode dar um nome que você achar melhor para sua pasta. Bom, feito isso, certo? Agora a gente vai continuar o trabalho. Fluxo de trabalho, eu vou vir aqui em Build DIN, tá? Eu não vou fazer outro levantamento, tá? Outro processo. E aqui você vai colocar o sistema de coordenadas da sua região, no caso do seu trabalho. Nesse caso aqui, isso aqui fica em Belém, tá bom? Então eu vou vir aqui em mais e vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Sistema de coordenadas projetadas. Aqui eu vou procurar aqui o meu dado, no caso, né? Que você vem aqui em ordem alfabética, para a gente encontrar aqui siglas 2000, tá bom? Sistema Geocêntrico das Américas 2000, você clica, Belém fica sediado na zona 22 Sul, 22S. Então você clica aqui em 22S e dá OK, e ele automaticamente já aparece aqui para você. E agora você pode clicar aqui em OK. Percebe que nos parâmetros ele tem particularmente três opções aqui, tá? Que é o Space e o Dense Mesh. Como o Dense é uma qualidade bem superior, eu vou manter o Dense. Se você não tivesse feito com Dense, só aparecer aqui para você o Mesh, tá bom? Então eu não vou mexer mais em nada. Aqui é uma resolução que está me dando média aqui de 12 centímetros, tá bom? Mas a gente vai ver a resolução final do trabalho pós-processamento. Então eu vou esperar aqui realizar o DIN, tá bom? Bom, feito esse procedimento, você volta aqui na setinha e vem aqui DIN, tá? E aqui dá para você esse levantamento, tá bom? Aqui, ó, como se fosse um modelo digital de elevação. Caso você queira extrair curva de nível, você vem aqui no DIN, botão direito do mouse, gerar contornos, e aqui você pode colocar a interpolação da curva que você quer, de 1 metro, de 2 metros, de meio e meio, aí você determina essa informação. Aí você pode vir dar OK. Um adendo aqui sobre essa questão das curvas. As curvas de nível não são só do terreno, são de todos os elementos. Então ele também pega, por exemplo, aqui ó, o morro aqui, ó, indicando aqui 28, 29, tá? Então ele mostra aqui para você bonitinho. Mas também ele pega da altimetria das árvores.
tá? Tanto das árvores quanto de elementos estruturais. Então, ou seja, como aqui não é um levantamento por radar, ele também obtém curva de nível de vários elementos, que são os elementos topográficos de altitude, ou seja, aonde o drone toca, né, ele não consegue atravessar essa finalidade, então sempre ele vai obter também a informação topográfica de elevação de todos os prédios, então ele não fica fixo só no terreno natural. Aí uma recomendação que a galera faz muito é vir, por exemplo, capturando pontos manualmente. Então, se você quer desenhar um ponto, então você pode vir colocando, digamos, pontos ao redor da área de trabalho, só onde tem, digamos, o terreno natural. Você pode fazer um grid de pontos aqui bonitinho. E aí depois desses pontos, você pode vir aqui, ó, camada de pontos e exportar essas camadas no formato, por exemplo, de AutoCAD. E aí, você consegue interpolar em outro software, tá? Esses pontos em CAD, porque eles vão estar com altimetria. E aí você consegue obter curva de nível também com uma qualidade melhor, sem a interferência de outros elementos, como casas, como portes, como vegetação, outro tipo de elementos que não sejam apenas só o terreno natural, tá? Então, é um adendo para explicar para vocês, bem como a curva de nível aqui também você pode estar exportando essa camada para o formato, tanto para o shape, para usar em ArcGIS, QGIS, KML para usar no Google Earth e DXF, que é o formato em AutoCAD, tá bom? E agora a gente vai fazer o último fluxo, que é a ortofoto propriamente dito. Percebe que as informações já estão travadas, né? Você não consegue fazer alteração. Ele já dá uma prévia que ele vai dar 3 centímetros de GSD para esse levantamento. Então, fazendo no tamanho médio, né? Essa aqui foi uma altura de voo de 110 metros de altura, ele já obtém uma qualidade muito boa. Então, se você, por exemplo, fazer o processamento em elevada ou outra elevada, talvez ele melhore 1 centímetro, mas dependendo do objetivo do seu trabalho, talvez fazendo em média já é o suficiente, tá bom? Então aqui ele vai fazer aqui a nossa ortofoto, que é o, digamos, o último passo, e aqui eu aguardo aqui e explico para vocês. Bom, pós-processamento, a gente vem aqui em ortomosaico, que é a ortofoto. Eu vou até aqui desabilitar aqui a camada das curvas de nível dos pontos, para a gente poder enxergar melhor. E aqui é o nosso produto final, que é a ortofoto. Percebe que aqui ela tem uma qualidade muito boa, né? A gente já consegue ver a nossa área que a gente fez o levantamento, nossa área de interesse. Geralmente sempre tem umas dúvidas que é relacionada a essas bordas aqui, né? Que, por exemplo, professor, essas bordas elas ficam muito distorcidas ou elas ficam muito incorretas. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes a área de trabalho é uma área, por exemplo, desse tamanho aqui, ó. Então, quando você planeja o voo, você planeja que vai fazer apenas essa área aqui, né? E aí, o drone, ele cria uma área, digamos, de abrangência um pouquinho maior. Então, na prática, essas outras áreas que estão, digamos, todas curvadas, não são uma área de interesse que você inicialmente planejou para fazer o serviço. Então, são áreas descartadas. Então, se o objetivo é fazer a área, sempre eu recomendo que você faça o planejamento com uma área um pouquinho maior para poder depois estar apagando essas áreas que não são as áreas de interesse, que são essas áreas de borda, tá? E aí você pode estar, digamos, recortando dentro do programa mesmo, tá? Ou em outro software como QGIS, ArcGIS, AutoCAD, o software que você tem interesse. Mas percebe que, digamos que a área de interesse que você fez o trabalho, a imagem fica muito boa, tá? Você tem uma qualidade muito boa. E agora o procedimento final é exportar o produto. Então, se você realizou curva de nível, pontos, você pode estar exportando. E aí agora na ortofoto eu vim aqui exportar, no caso exportar ortomosaico. E aqui você tem 2 tipos. O primeiro tipo, que é o JPEG TIFF, é se você vai usar esse produto para trabalhar com QGIS, ArcGIS, AutoCAD, e é uma imagem georreferenciada. Nesse caso, é uma imagem referenciada, porém ela não tem ponto de controle. Então, na hora que você jogar, por exemplo, dentro do seu programa, se tiver uma amostragem, pode ser que ela não caia exatamente no mesmo lugar, ou caia com uma diferença entre mais ou menos 3 metros, tá? Vai variar um pouquinho. E aí você vai ter que georreferenciar essa imagem novamente dentro de outro software, tá? Então, existe esse procedimento. Se, por exemplo, você tem, digamos, esses pontos de controle dos limites aqui, e você vai poder estar amarrando essa ortofoto em outro programa, fazendo o georreferenciamento da mesma, tá? Agora, se o objetivo é apenas visualização, uma medição simples, tal, não tem problema. Agora, por exemplo, o KMZ, que é um formato que a gente usa bastante, a gente usa muito para mandar para cliente. Porque, por exemplo, vou botar aqui 01, só para vocês verem o resultado. Ele faz o link diretamente lá com o Google Earth.
Então ele vai sobrepor a imagem do Google, tá bom? Então se você também exportasse no formato TIFF, você vai ter o produto de ortofoto. Eu vou aqui abrir para você, vou procurar aqui onde caiu. E você vai ver que ele vai particularmente já sobrepor a área de trabalho, né? Então você já tem imagem, digamos, atualizada em cima. Você vai ver que tem realmente alguma diferença aqui, né? Em questão da imagem georreferenciada por Google. Então, porque eu falei para vocês que essa imagem ela não está georreferenciada adequadamente, não foi com ponto de controle. Mas em outro vídeo eu posso mostrar para vocês como fazer com ponto de controle, tá? Mas aí você consegue aqui no Google Earth usar as ferramentas do próprio Google para você, por exemplo, tá fazendo, digamos, uma medição simples, tá obtendo alguma informação em 3D, fazendo uma mensuração diária de um determinado local para você já ter uma estimativa, tá? Então aqui você particularmente já consegue ter essas informações, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, salvem o trabalho após esse levantamento e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais, tchau, tchau.